Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte do Clube 459, seja bem-vindo. Faz o favor, coloca aí nos comentários, aperta F5 e atualiza ou atualiza que nós já iniciamos. Seja muito bem-vindo, você que faz parte desse movimento que mais prospera e que coloca pressão no sol. Todos os dias você é convidado para ser ativado e colocar pressão no sol. O que é pressão no sol, Thiago? É acordar antes dele. Então, quem acorda às 4h59 da manhã acaba colocando pressão no sol e todo aquele que acorda mais cedo desperta toda a família. Lembre o seguinte, você não está apenas acordando. Você está despertando toda a sua família. É isso aí. Me perguntou como está Portugal. Chegamos ontem, já teve evento ontem, e hoje vamos lá dar uma olhada no escritório, algumas casas, começar a se estabelecer por aqui. Então seja muito bem-vindo. Eu estava te falando o seguinte, quem acorda antes salva todo mundo, resgata toda a família. O que eu mais ouço são pessoas que estão no processo de transformação, mas que o cônjuge, os familiares, os pais ou os filhos ainda não viveram esse processo. E acaba o que? Acaba recebendo julgamento de outras pessoas. Lembre o seguinte, todo o processo de geração de resultados vai acontecer três coisas na sua vida. No primeiro momento, qualquer coisa que você decida fazer, as pessoas vão te ridicularizar. Por exemplo, alguém que está acima do peso e fala, vou começar a correr todos os dias. Alguém que está acima do peso fala, vou entrar na academia. Os amigos que estão próximos começam a ridicularizar. Começam, não, olha só, agora você quer ser fitness. Você agora quer ser um atleta. Você é isso. E começam a ridicularizar. Todo o processo de crescimento vai acontecer exatamente isso. Ridicularização. Então você que está aqui, que vai começar a se desenvolver, crescer, já se prepara para esse tempo. Ser ridicularizado. Um segundo momento que acontece na busca pelo crescimento, ou na jornada do crescimento, é que no segundo momento as pessoas vão te acusar. Como assim te acusar? As pessoas vão falar o seguinte, você que sempre fez isso, agora está querendo fazer outra coisa. As pessoas, por um senso de proteção à sua vida, entenda que elas não fazem isso por mal, por um senso de proteção à sua vida, elas vão começar a te acusar. Para fazer o quê? Querer te tirar desse momento, querer te tirar disso que você está construindo para viver na mesma zona de conforto que essas pessoas. Presta atenção nisso que eu estou te falando, porque isso é poderoso de você começar a entender sobre isso. Que é o quê? As pessoas não vão querer o seu crescimento. E presta atenção, não é por nada não. Não é que elas não querem de uma forma negativa o seu crescimento. Muitos dos seus amigos, muitos dos seus familiares, muitos daqueles que estão ao seu lado hoje nessa corrida contra a pobreza que você está, na corrida a favor da prosperidade, na corrida em prol de grandes coisas, você vai começar a entender o seguinte. Que esse novo tempo é que vai marcar um novo resultado. Escreve aí, chegou um novo tempo, anota aí, chegou um novo tempo. Tempo esse de quê, Thiago? De gerar novos resultados. Daqui a pouco a gente vai ler um texto. Depois a gente vai ler um texto. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar aqui. Então é o seguinte, bora lá aquecer os dedinhos. Escreve aí, chegou um novo tempo. Aperta o like aqui, aperta o botãozinho de compartilhar. Manda lá para 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Pega essa live aí e manda para 3 pessoas que mais fazem sentido. Então é o seguinte, no primeiro momento as pessoas vão te ridicularizar, no segundo momento elas vão te acusar, só no terceiro momento que elas vão entender o seguinte, que resultado ele cura. No terceiro momento as pessoas vão te aplaudir. Por que existem tantas pessoas
que desistem, muito mais pessoas que fracassam. Vocês já viram isso? Que existem mais pessoas que desistiram do que fracassaram. Você é um exemplo. Quantos sonhos, projetos estão engavetados que você desistiu? Você nem chegou a testar algo para dizer, não, eu fracassei nesse teste. Não, tem muito mais projetos engavetados, muito mais sonhos engavetados que você desistiu do que sonhos que você fracassou, projetos que você fracassou. Por quê? Por uma série de coisas, mas uma delas é o ambiente que você está inserido. As pessoas começam a fazer o quê? Quando você começa a se desenvolver e prosperar. Isso daí. O teu resultado denuncia o meio. Não, anota isso daí. Alguém falou o seguinte, não desisti, faltou dinheiro. Mentira. Lembre-se que dinheiro é uma energia, o que faltou foi energia. Não, mas eu não acredito nisso, vou te falar. Talvez o meio que você frequente hoje não tenha isso, mas existem muitas, mais muitas pessoas com muito dinheiro, querendo apenas bons projetos para investir nesses projetos. Então o que lhe faltou foi energia. Energia de quê? De geração de valor. Encontrar os meios para gerar valor para isso. E quando a gente fala sobre rodar testes, presta atenção, eu vou te destravar, porque o que a gente mais ouve são pessoas falando, preciso de dinheiro para o meu projeto. Mentira, você não precisa de dinheiro para o seu projeto. Você só precisa gerar valor e colocar energia no seu projeto. Conforme você vai colocando energia, você começa a gerar valor e você começa a mostrar para as pessoas que esse projeto é bom. O problema é que algumas pessoas querem começar o projeto como filho de monstro. Vocês sabem como são os filhos de monstros? Querem começar um projeto grande, sem informação, sem dados, sem testes. Os grandes investidores, eles só investem em um projeto depois de 3 anos. Quando você tem dados, informações, teste, prova social. Entenda o seguinte, você que vai começar um teste, vai começar um projeto hoje, não é o tema, mas eu quero só que você entenda. Existe uma curva de aceitação e de queda de qualquer produto. Presta atenção, existe uma curva de aceitação de qualquer projeto, produto e uma curva. Qual que é essa curva? No primeiro momento, apenas quando você lança algo no MVP, apenas 15% da população ela compra, dos futuros clientes, elas compram de você. Quem são esses 15%? Na verdade é menos, é 7%. Quem que são esses 7%? São os visionários. Por exemplo, a Apple, vamos usar um exemplo que mais está acontecendo, lançou um óculos. O óculos da Apple, né? O Vision. Foi lá e lançou. Quem que foram os primeiros, apesar de saber que não está perfeito, que ainda tem um monte de teste rodando, que ele não está na versão final. As pessoas compraram, as pessoas são as visionárias, aquelas que querem, independente se é bom, se não é, elas querem ser as primeiras a utilizar esse produto, são os visionários. As pessoas ainda não compram aquilo ali, por quê? Porque ainda não entenderam que aquilo faz sentido, que está no teste, ainda não caiu no conceito ou no senso comum da população. Então apenas os visionários que querem comprar falam assim, não, eu fui o primeiro a utilizar isso, eu fui um dos primeiros a comprar esse produto. Então os visionários eles querem comprar. No segundo momento, vem as pessoas que são mais propícias a novos testes. Então tem os visionários e tem os adeptos. Quem são os adeptos? Aqueles que já viram alguns testes, e aí falaram o seguinte, não, funciona, vou comprar, então já aumenta para 15%. Depois desse momento vem algo chamado vale. É um vale, aonde a empresa que nesse momento ela tende a quebrar ou ela prosperar. É nesse vale, depois que você vende para os visionários, para os adeptos, entra nesse vale. Se a empresa passar por esse vale, se o teste passar por esse vale, aí você começa a entrar no senso comum, e entrando no senso comum você começa a vender mais para essas pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que o que falta para ela é dinheiro. Na verdade, o que falta é energia e informações. E as informações eu consigo quando eu começo a rodar teste. E quanto mais teste eu rodar, mais dados e informações eu tenho, mais eu consigo colocar pressão, aperfeiçoar e aperfeiçoando eu consigo entregar para mais pessoas. Se isso não te destravar, não sei o que vai destravar nessa manhã.
Alguém falou, tudo isso é só para a internet que você está falando. Não, amigo. O que menos funciona na internet. Funciona para a vida real. Qual que é a diferença da internet do online e do offline? É que na internet te dá uma reverberação maior e mais rápida. Você investe menos dinheiro, consegue gerar mais testes mais rápido. Só que é exatamente a mesma coisa no off, só que precisa colocar o quê? Energia. Você precisa procurar as pessoas. Lembre que todas as informações estão atrás de pessoas. Logo, se eu tenho um produto físico, eu preciso o quê? Encontrar pessoas. Eu preciso bater de porta em porta. Eu preciso gerar valor para essas pessoas. Mas o que o empresário quer, o novo empresário? Ele quer as coisas mais fáceis. Ele quer simplesmente ficar sentado e falar o seguinte: ó, eu tenho esse produto aqui, eu tenho esse produto, eu quero que vocês comprem. Não, não é assim que funciona. Você precisa gerar valor. Gerando valor, você vai encontrar mais pessoas. Então existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. Quantos sonhos e projetos estão engavetados nesse exato momento que você colocou lá e você não retirou? Você nem testou. Está engavetado. Por que eu estou te falando isso? Porque com medo da acusação, medo da ridicularização, você engaveta cada um deles. Fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas, eu não sei fazer isso. Começa igual um gato gago. Mi. Mimizento, encontrando sempre uma desculpa para não colocar o seu projeto para rodar. Alguém falou, deixei vários, sou prova disso, Thiago. Eu sei disso. Se você não testar, você não vai ter as informações. Sabe qual é o problema? Que você vai ficar a vida inteira pensando nesse projeto. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse isso? E se isso? Vai passar uma vida inteira sem ter informações desse projeto. Então é o seguinte, alguém perguntou como gerar valor. Gerando valor é mostrando para as pessoas como suprir uma dor, contornar a objeção e buscar os sonhos. O que todas as pessoas buscam nos dias de hoje é um sonho, conquistar um sonho ou fugir de uma dor. Fazendo o quê? Contornando objeções. O que são objeções? São pontos colocados na cabeça da pessoa que fala o seguinte: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então é o seguinte, para gerar valor, você precisa entender exatamente qual é o sonho da pessoa, qual é a dor que ela tem, e aí você consegue suprir isso. Quando você consegue suprir isso, você consegue gerar valor na vida da pessoa. Então, quais são essas 3 fases que eu comecei a falar exatamente para você? As pessoas vão te ridicularizar no primeiro momento. Qualquer decisão que você tomar a partir de hoje, as pessoas vão te ridicularizar. Depois, elas vão te julgar. Por quê? Porque o teu novo resultado vai começar a denunciar o meio. Presta atenção. O teu resultado denuncia o meio. Você começa a despontar e as pessoas não vão querer esse sucesso. Por que elas não vão querer? Porque elas não querem o seu bem? Não. É porque elas não querem sair da zona de conforto. E quando você começa a ter resultado, presta atenção nisso que eu vou te falar. Ei, quando você começa a ter resultado, o meio vai ser denunciado. O meio improdutivo vai ser denunciado. Por quê? Porque essas pessoas não têm resultado e você tem. Você vai começar a ser descolado desse ambiente e isso vai começar a fazer o quê? Mostrar que você tem resultado porque você saiu da zona de conforto e aquelas pessoas não. Então eles vão começar a falar assim: ei, volta aqui, seu sonhador. Vão querer te puxar para baixo. Ei, volta aqui. Para de sonhar. Nem é bem assim. Todo mundo tenta, mas ninguém consegue. Para com isso. Vem cá, fica aqui. Elas vão começar a te puxar para você voltar para o mesmo ambiente. É por isso que elas vão querer te acusar nesse primeiro momento. Não para o seu insucesso, para você não ter sucesso, para você não dar certo. Simplesmente para elas não saírem da zona de conforto. Nossa, como isso é libertador quando você entender isso. Alguns de vocês são convidados para uma nova fase, só que insistem em querer levar pessoas que não querem ou que não estão preparadas para a próxima fase. Alguns de vocês são empurrados para um novo nível, só que querem trazer juntos
pessoas do nível anterior. Presta atenção nisso que eu vou te falar, pelo amor de Deus, nessa manhã de sexta-feira. Sextou e só algumas pessoas participam desse movimento. Eu não sei o que acontece, tem pessoa que não quer acordar às 4h59 na sexta-feira. Pessoas que ainda estão presas ao ciclo dos ratos. Sexta-feira é hora de descansar, sábado é dia de descansar, domingo é dia de descansar. Não, presta atenção, descansar você descansa todos os dias, cumprindo seu propósito. Pois aquele que está debaixo do propósito não se cansa. Todos os dias você usa para descansar. O que é descansar? Na verdade não é ficar deitado. Descansar significa contemplar, desfrutar. Então as pessoas não estão preparadas para esse tempo, que vive nesse ciclo, fala, não, sextou é dia de acordar mais tarde. Mas enfim, você precisa entender que todo dia é segunda. Todo dia é dia de desfrutar. Todos os dias são dias de descansar, que é contemplar. Então é o seguinte, as pessoas falam assim, não, para de sonhar, volta para cá, fica nesse ambiente. Elas não vão querer que você cresça, não é para o seu insucesso, mas é só para não denunciar elas e elas não saírem. Então muitos de vocês são inclinados para o novo tempo, muitos de vocês são inclinados para o novo nível, mas só não avançam. Eu fico numa crise de avançar para o próximo nível porque querem trazer coisas e pessoas do nível anterior. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou te falando, o seguinte. Existem coisas e pessoas que são desse nível e elas têm que ficar nesse nível. Você é convidado por um outro nível. E eu sei o quanto isso dói. Só que se desenvolva, tenha novos resultados, vá para o próximo nível, cresça. E aí quando você tiver resultados, você volta para o nível anterior e resgata essas pessoas. Aí você me pergunta, e quando for um marido, quando for esposa, são as únicas pessoas que você não vai desconectar fisicamente. Mas você pode sim, mentalmente, avançar para a próxima fase, crescer, se desenvolver, e quando você estiver super bem desenvolvido, voltar para resgatar eles. Como que é isso? Primeiro momento, essas pessoas que estão mais próximas a você, elas vão querer te proteger. Elas não fazem isso por mal. Por quê? Porque é a visão que ela tem sobre. Eu vou te mostrar aqui e isso aqui vai te destravar. Presta atenção, isso aqui vai te destravar. Qual que é o grande problema da vida? Deixa eu ver se tem mais aqui para te mostrar isso aqui. Não tem, mais dois aqui já vai dar para te mostrar. Deixa eu ver se aqui tem também. Pera aí, vamos ver se aqui tem. Tem, legal. Sabe o que acontece? Cada uma das pessoas, elas têm como se fosse lentes. Presta atenção. As pessoas que você convive, elas estão aqui. Elas têm as lentes dela. Só que todos os dias, quando você cresce, esse é o desenvolvimento da vida. Quando você cresce, se desenvolve desde a sua infância, pessoas vão colocando lentes. O que são lentes? São formas de visualizar o mundo. Por exemplo, se existe um dia com mais sol, você vai lá e coloca uma lente mais escura. Puf. Se existe um dia com menos sol, você coloca uma lente mais clara. Se existe um dia mais sofisticado, você coloca uma lente mais sofisticada. Se é um dia mais esportivo, você coloca uma lente mais esportiva. Depende daquilo que você vai fazendo, você vai colocando lentes. Presta atenção nisso que eu vou te falando aqui, ó. Para um pouquinho com o dedo no teclado, para de notar, só presta atenção nisso que eu vou te falar que vai te destravar hoje. O seu pai, na sua infância, ele usava algumas lentes. E como seu pai, como autoridade, ele falava o seguinte, ó meu filho, usa essa lente porque isso é importante. Assim como você que é pai e mãe hoje, direciona e aconselha os seus filhos, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então se você está indo para o sol com seu filho, fala, filho, tá aqui, usa esse óculos. Você vai lá e coloca uma lente nele. E aí, quando ele sai e ele vai para a escola, o pai vai lá e fala o seguinte, não, ei meu filho, pera aí, coloca isso aqui, vai lá proteger. E aí você vai lá e coloca uma outra lente. E aí ele fala, não, ele sai da escola, ele vai para a escola e quando ele chega na escola, o professor vai lá e coloca outra lente. O que aconteceu aqui? Eu estou completamente cego, eu não consigo enxergar o computador. Está muito escuro. Eu tenho lentes a mais que não me permite enxergar a vida da forma que ela é.
E acontece exatamente isso na sua vida. Muitos de vocês estão vivendo uma vida e não conseguem enxergar ela da forma que o Senhor projetou para você por causa dessas lentes. O que são lentes? São verdades. Então a sua professora falou o seguinte: ei, não, você precisa pensar dessa forma, você coloca aqui. Aí seu pai fala: não, ei, peraí, você precisa pensar dessa outra forma. E eu só queria enxergar a vida de uma forma tranquila. Eu só queria olhar a vida dessa forma, da forma que eu estou vendo. Só que aí os seus pais colocaram uma lente e falaram: não, precisa ser dessa forma. E aqui ficou confortável. Só que daí vem os amigos e falam: não, ei, presta atenção, você precisa olhar dessa forma. Não, presta atenção, ei, você precisa olhar dessa forma. E aí começou o quê? Ofuscar a visão que eu quero para minha vida. E aí eu preciso começar a encontrar alguns cantinhos para eu conseguir olhar a vida da forma que eu quero. E eu não consigo projetar ela da forma que eu quero. O que acontece no novo tempo? No novo tempo você começa a tirar essas lentes. Fala, não, isso aqui era a visão dos meus pais. Fazia sentido para eles? Não, isso aqui era a visão dos meus professores. Fazia sentido para eles? Não, isso aqui era a visão dos meus amigos. Isso fazia sentido para eles. Todos os dias você vai começar a fazer o quê? Tirar essas lentes que te impedem de viver a vida da forma que você quer. Isso é libertador conforme você vai entendendo. Então não é por mal do seu crescimento, mas é porque as pessoas estão com lentes. Imagina alguém que vê a vida e vê os obstáculos. Ele quer fazer o quê? Acelerar cada vez mais. Só que as pessoas que estão lá, elas estão o quê? Elas estão repletas de lentes. Elas estão repletas de lentes. Deixa eu colocar aqui para você começar a ver seu crescimento. Elas estão repletas de lentes e isso tem impedido o crescimento delas. Isso não tem auxiliado com que elas cresçam. Agora imagina alguém que não consegue chegar ao próximo passo. Ela ouve que você está crescendo, ela vai falar o quê? Não, ei, espera aí. Para, porque isso aqui vai te paralisar. Para quem está fazendo sentido, escreve um putz aí nos comentários só para entender. Como que a pessoa vai conseguir correr com um monte de lente? Com várias verdades que não são carregadas dela. Você já conseguiu entender isso? Deixa eu tirar esses óculos antes que alguém tire um print aí e falar que eu estou fazendo propaganda de óculos. Por isso que eu quero te convidar para o novo tempo. Tempo esse de ativar verdadeiramente a sua identidade. Ativando a sua identidade, você consegue se desenvolver e crescer. E vai ser natural que as pessoas vão querer te acusar nesse primeiro momento. Mas quanto mais você crescer, se desenvolver, quanto mais você viver verdadeiramente o seu propósito, mais rápido isso vai acontecer, mais rápido você vai gerar resultados e mais rápido você vai voltar e resgatar essas pessoas. Tá bom, Thiago, como que eu vou para o novo tempo? Novo tempo exige, anota aí, novas habilidades e novos conhecimentos. Tudo que é novo precisa de novas habilidades e novos conhecimentos. Só que o novo gera o quê? O novo gera um frio na barriga. O novo gera medo. O medo daquilo que é novo, o medo do ridículo, o medo de um novo nível te faz paralisar. E aí a gente fala o seguinte: não, eu quero avançar. Só que se você não tem habilidades e conhecimentos, vai ser muito mais difícil para você crescer e se desenvolver. Olha que louco isso. O que você tem hoje de conhecimento e de habilidade te trouxe somente aonde você está hoje. Olha que forte isso. Aquilo que você tem de habilidade e de conhecimento te trouxe somente aonde você está hoje. Nossa, se você entender isso, você vai começar a destravar. Como que eu elimino o medo do novo, Thiago? Avançando. Você elimina o medo do novo avançando. Quem tinha medo, escreve aí. Tinha medo do novo. Colocar no passado, porque isso vai começar já a reprogramar a sua vida. Conforme que você vai se posicionando a partir
do novo tempo, você começa a ter novos resultados. Então, todos os dias, conforme você vai crescendo, se desenvolvendo, você começa a ter o quê? Um novo posicionamento. E é esse novo posicionamento que te leva para o novo nível. É isso aí. Eu tinha medo do novo. Agora já não tenho mais medo do novo. Por quê? Porque eu me capacito todos os dias. Por que alguém tem medo do novo? Porque não vive o presente. Presta atenção. Alguém tem medo do novo porque não vive o presente. Não tem ativado a sua identidade. Se eu começo a saber exatamente quem eu sou, olho para a minha vida no hoje, eu falo o seguinte: tá tudo certo. Eu não preciso ter medo do novo. Eu só preciso viver verdadeiramente quem eu sou. Quando você muda, quando você começa a se desenvolver, você começa a crescer, acontece o que com muitas pessoas? Ela fala o seguinte: não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar de crescer, de se desenvolver. Então é o seguinte, entenda que chegou um novo tempo na sua vida. Chegou um novo tempo na sua vida. Vamos ler um texto aqui. Eu quero que você pegue aí esse texto, a gente vai ler, que está em 2 Coríntios 5. Era só para fazer uma introdução e dar as boas-vindas para você, virou quase um seminário, me perdoe. A gente vai fazer a leitura agora do capítulo 5. Alguém perguntou como encaixar, a Thay perguntou como encaixar nos planos pessoas que queremos resgatar. Primeira pergunta, essas pessoas querem ser resgatadas? Primeira pergunta que você precisa se fazer, essas pessoas querem ser resgatadas nesse momento? O tempo que você quer resgatar essas pessoas está alinhado com o tempo delas quererem ser resgatadas? Ou é só um desejo, uma vontade sua? Se for apenas um desejo, uma vontade sua, e não for a vontade dela, sabe o que vai acontecer? É como se, imagina agora, se isso fosse possível, você é uma Ferrari querendo rebocar um Fusca. Imagina você, uma Ferrari a 320 querendo rebocar um Fusca. O que vai acontecer? Você vai colocar um cabo de aço nesse Fusca e vai começar a rebocar. Só que você tem muita potência e essa pessoa ainda não tem a potência necessária. Quando você arrancar, vai puxar junto para-choque, motor, suspensão, vai arrancar tudo, vai fazer um estrago. Não somente você, mas as pessoas que não estão preparadas para esse tempo. Então a primeira pergunta é: essa pessoa quer ser resgatada? E falou que o Fusca aguenta. Será que ele aguenta durante toda a sua jornada, a sua velocidade e a sua pressão, durante todo esse tempo? Então você precisa começar a olhar para quê? Olhar para trás e falar: a pessoa quer ser resgatada. E a primeira coisa é isso. Se ela quer ser resgatada, vai ser normal ela começar a caminhar com você e gerar a mesma pressão e ter novos resultados. Tá? Vamos fazer a leitura lá. Coloque aí 2 Coríntios, capítulo 5. E aí você vai começar a entender algumas coisas. Esses dias nós falamos sobre 3 esferas. No primeiro dia, pós a nossa sequência de desenvolver as 12 áreas, eu falei exatamente sobre 3 esferas. Quais são as 3 esferas? Você lembra? Corpo, alma e espírito. Então vamos lá. 2 Coríntios 5 diz o seguinte. 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos, da parte de Deus, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Já começa esse primeiro versículo dando uma bomba em alguns conceitos que você acredita. Que o corpo, ele é que governa tudo. Algumas pessoas são tão submissas ao seu próprio corpo, à vontade do seu próprio corpo, que não vivem a sua própria vida. Olha que forte isso. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, qual é a temporária habitação que vivemos? O nosso corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Nossa. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial.
Porque quando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nova habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ei, presta atenção. Todas as promessas que existem contidas na Bíblia, elas não são para esse tempo. Às vezes você fala, eu não cresci, eu não me desenvolvi financeiramente, eu não sou rico, eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque a palavra diz que, não, presta atenção, a palavra te dá condutas para viver nesse tempo, mas todas as promessas contidas não são para esse tempo, é por vir. Presta atenção que isso vai te destravar hoje, talvez você que viva uma religiosidade. A Bíblia não é para o próximo tempo. O que vai acontecer com algumas pessoas? Vão chegar na nova habitação com a Bíblia debaixo do braço, querendo entrar, falar o seguinte, ei, eu trouxe uma Bíblia. E aí o Senhor vai falar, não, você não entendeu. Esse manual não é para esse tempo. Esse manual já não serve mais para agora. Esse manual era para a vida que você deveria ter vivido lá na terra. Esse aqui era o guia, o alicerce, os princípios para você viver lá. Era todas as condutas, era um manual de vida para você viver lá. Não é para esse tempo. E algumas pessoas vão querer entrar nos céus. Imagina uma figura, as pessoas chegando numa nova habitação, com a Bíblia debaixo do braço, falar, Senhor, eu trouxe aqui, eu guardei bem e trouxe aqui. Não, ele falou, ei, presta atenção, você não entendeu nada. Isso aqui não é para esse novo tempo. Isso aqui era para viver lá a sua vida. E aí vai pegar muitas pessoas de surpresa. Por quê? Porque nessa nova habitação não vai ser o seu corpo. Aí o que aconteceu há muito tempo? O que aconteceu há muito tempo atrás? O que aconteceu muito tempo atrás? No final do livro de Mateus, se você for olhar, olha esse texto aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, Mateus 28. Malaquias, Marcos, aqui, ó. Mateus capítulo 28 diz o seguinte, no versículo 16. Os discípulos foram para a Galiléia. Depois do rolê todo, depois de tudo que aconteceu, Jesus reapareceu aos discípulos. E aí tem um texto que diz o seguinte. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem outro texto que fala o seguinte, Jesus contando, eu preciso ir ao Pai, mas deixarei alguém muito maior que vai te aconselhar, te guiar, te orientar e te abraçar, que é o meu Espírito. O Senhor deixa o Espírito dele até os dias de hoje para te guiar, orientar, te confortar, ser luz para os seus pés. Então presta atenção no que eu estou te falando aqui. Ó. Quando a gente lê em 2 Coríntios 5, versículo 5, fala o seguinte, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Jesus falou, eu preciso ir ao Pai para deixar alguém muito maior para te entregar algo, te orientar, te conduzir. Já é um espírito de garantia. Garantia do quê? Você só pode acreditar no porvir através desse espírito. Existe um caminho de conexão até o Pai. Qual é esse caminho? É o Espírito Santo que te mostra, te convence quem é Jesus e Jesus te dá um caminho. Presta atenção nisso que eu estou te falando. O Espírito te convence de alguém que é o caminho, a verdade e a vida até o Pai. Não tem como chegar ao Pai se não for através do Filho e não tem como acessar o Filho se não for através do Espírito. Por quê? Porque é impensável viver este estilo de vida
hoje, se não for através do Espírito te convencendo. Ei, presta atenção nisso que eu vou te falar. Jesus nunca veio implantar uma religião. Ele veio implantar um estilo de vida. Jesus não era um educador. Nossa, eu tô arrepiado com isso. Jesus não era um educador. Ele era um transformador. E para você viver o estilo de vida dele nos dias de hoje, como que alguém passa 33 anos, presta atenção nisso que eu vou te falar, como que alguém passa 33 anos sem pecados? Para você acreditar isso, é só através do Espírito. Por que pessoas questionam, duvidam e acusam dessa verdade? Porque elas não carregam do Espírito. Elas não conseguem ser convencidas pelo cognitivo humano. Você nunca vai convencer alguém pelo seu cognitivo e pelo seu tom de argumento, a não ser pelo Espírito. Por isso que eu não preciso ficar querendo convencer ninguém, porque não sou eu que convenço. Presta atenção, é o Espírito que convence. Não é o meu argumento humano, não são as minhas habilidades humanas, não é o meu conhecimento humano, não é o meu dom de oratória que convence alguém, mas é o Espírito que convence. Eu só preciso fazer o quê? Eu preciso apenas semear a boa semente. Presta atenção, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito, como garantia. Toda vez que você ver a palavra Espírito com letra maiúscula, trata-se do Espírito de Deus, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Você só vai acreditar no que está por vir através do Espírito. Quando acessar isso, você começa a saber daquilo que está por vir. Então Deus, ele já te preparou para esse tempo, não pelo templo construído com mãos humanas, não pelo tempo de habitação terrena, mas no que está por vir. Nossa! Quanto mais você acredita, presta atenção, quanto mais você acredita e é convencido por isso, mais isso vai se retroalimentando. Você começa a retroalimentar. Vamos ler de novo o capítulo 5, só para você começar a entender? Fala o seguinte: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos, da parte de Deus, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Presta atenção, essa promessa está no porvir. Não é para os dias atuais, ela está no porvir. Se o Espírito te convencer, você vai viver naquilo que está no porvir. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nova habitação celestial. Presta atenção, a sua alma sente saudade daquilo que você ainda não viveu. A sua alma já sabe que existe algo muito maior que os seus olhos naturais não conseguem enxergar. É por isso fala-se que os seus olhos não conseguem ver aquilo que tem guardado. A sua mente não consegue imaginar o que tem guardado, seus ouvidos não conseguem ouvir aquilo que está guardado. A sua alma anseia por coisas que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Mas ela anseia, é exatamente esse texto, essa parte, esse versículo que você vai entender. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nova habitação celestial. Existe algo aí dentro de você, sedento por algo. Muitos de vocês têm vivido algo novo, estão sedentos por isso e não sabem o que é isso. É exatamente isso. Muitos de vocês querem mudar e acham que é uma fase natural. Acham que é um nível natural. Não, presta atenção, não é sobre um nível natural. É sobre um acesso que você ainda não tem, mas a sua alma deseja. Presta atenção, a sua alma deseja nisso. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos na nossa habitação. Alguém me pergunta, mas a mente não é a alma? Presta atenção, a mente é algo metafísico que vai te direcionar. A alma está falando exatamente sobre as tuas emoções. A alma fala sobre as suas emoções que determinam os seus comportamentos. Versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos.
pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nossa, eu não sei você, mas o meu coração está em chamas lendo esse texto. Eu vou ler mais uma vez para ver se você interioriza esse texto. Você viu o que a gente acabou de ler? Não, pega o seu celular, a sua Bíblia e lê junto comigo isso. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, você acha que tudo que você vive é o máximo. Você é a melhor pessoa, sabe tudo. Viver no corpo é viver na arrogância, na soberba, uma prepotência. O que você vive hoje no corpo, a fase que você está, ou seja ela muito boa, muito ruim, ela não determina quem você é. Se você começa a viver isso, entender que o viver é Cristo, você vai começar a mudar alguns conceitos. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, vivemos as coisas da carne, estamos longe do Senhor, longe do Espírito. Porque vivemos por fé. O que é viver por fé? É saber que todas as promessas que estão por vir, elas vão acontecer. Se, acontece no último versículo que eu acabei de ler, se eu executar as obras. O corpo só serve para uma coisa, para as obras. O corpo só serve para as obras. Alguém está perguntando qual é a parte da Bíblia que eu estou lendo? Estou lendo 2 Coríntios capítulo 5. E a gente está num vórtex aqui que nós não conseguimos sair desse texto. 2 Coríntios 5, coloca aí. 2, CO 5, coloca aí. 2, CO 5. Significa 2 Coríntios capítulo 5. Quando você for escrever, sempre as suas anotações, coloca essas abreviações. Coríntios é CO, Mateus MT. Aí você vai colocando lá, João, JOS, Provérbios PV, aí te ajuda bastante. Então é o seguinte, versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Espírito, longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Presta atenção. Você não vive por aquilo que você vê. Porque o mundo jaz no maligno. As coisas que acontecem são partes de uma construção de um caminho. Durante muito tempo, na minha ingenuidade, eu queria fazer o seguinte. Eu queria ir contra o apocalipse. Eu queria ir contra as coisas más. Só que eu entendi o seguinte, isso faz parte de um processo que vai acontecer. Eu não preciso ir contra, eu só preciso construir, eu não preciso ir contra o mal. Eu só preciso construir aquilo que é bom. Escreve aí, construir aquilo que é bom. As pessoas querem combater aquilo que é mal, aquilo que são outros conceitos. Ah, as pessoas estão falando da família, então eu vou contra essas famílias, vou contra essas pessoas. Ah, as pessoas estão querendo colocar um conceito na sociedade, eu preciso bater nelas. Não, presta atenção, não preciso bater nelas. É só eu colocar o mesmo nível de pressão, de energia em construir aquilo que é bom. Ah, querem destruir a família? Então peraí, deixa eu levar uma mensagem sobre família. E começar a levantar pessoas que falam sobre família. Começar a edificar famílias, começar a restaurar famílias. É isso que eu preciso fazer. Eu não preciso olhar para aquilo que eu não quero, mas começar a olhar para aquilo que eu quero. E aí eu vou começar a fazer o quê? Viver pela fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Está falando exatamente sobre uma transição de um tempo, um novo tempo, sobre uma nova habitação. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos passar por isso. Por um tribunal onde você vai ser julgado. Tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo às obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más.
Se você entender que você vai ser julgado pelas suas obras, não pelo tamanho da sua fé, falar, Senhor, eu tenho muita fé. E ele vai falar, cadê as suas obras? Aonde estão as suas obras? Muitos vão chegar e falar, Senhor, eu orei por você. Senhor, eu me converti. Senhor, eu fiz isso. Ele vai perguntar, olhar para você, não te conheço. Mas se você for alguém de construção de obras, ali está o seguinte, servo bom e fiel. Quem é um servo bom e fiel? Escreve, eu sou SBF, servo bom e fiel. Você vai começar a entender o seguinte, que aqui existe alguém com boas obras. Aqueles que não têm obras, vai falar, não te conheço. Não, mas eu preguei no seu nome, eu falei no seu nome. Fala, ei, eu não te conheço. Cadê as suas obras? Enquanto aquele que vai entregar as obras, esse sim, ele vai olhar, servo bom e fiel. Esse multiplicou os dons e os talentos. Servo bom e fiel. Tá aqui o seu galardão. Não pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que você fez. Nossa! Se você entender exatamente isso, você começa a acessar um novo nível. Se tá fazendo sentido para você, coloca aí, servo bom e fiel. Vamos continuar lendo aqui, eu não sei como, são 5h46. Não sei como está acontecendo, tá? Nós estamos no... Parece que nós começamos agora. Versículo 11 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, aqui fala sobre o ministério da reconciliação. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, o que é temor ao Senhor? Não é ter medo. Temor significa extremo respeito. Temor significa extremo respeito ao Senhor. Procuramos persuadir os homens. Então vamos lá. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de alegrar-se em nós, para que tenhamos o que responder ao que se vangloria das aparências e não do que está no coração. Presta atenção. A igreja de Corinto tinha um grande problema e cresceu muito, se desenvolveu muito. E isso impediu algumas pessoas realmente de acessar aquilo que o Senhor tinha. Grande parte dos questionamentos da igreja, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, e muito do que tinha no coração da igreja de Corinto era um questionamento da autoridade de Paulo. Essa igreja ela precisava de ajuda em vários momentos, mas o que acontecia? Era uma igreja muito problemática. E ele estava contando exatamente sobre isso daí, que não é sobre uma persuasão das outras pessoas, mas sobre aquilo que nós somos perante Deus. Esperamos, olha só, na consequência do versículo 11, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O que é? Não é a minha persuasão. Lembra que não é sobre o meu cognitivo? Não é sobre o meu cognitivo agindo na sua vida. Presta atenção. É sobre o Espírito te convencer. Eu apenas dou a semente. Todos os dias eu entrego a semente. Mas é o Espírito que convence. Então vamos lá, versículo 11 diz o seguinte. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, quer dizer, o extremo respeito ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto quando a gente fala sobre persuasão. Lembra que o exemplo arrasta. Paulo falava o seguinte, vocês não conhecem a Cristo, não conseguem imitar a Cristo, não tem problema. Imite a mim, que eu sou imitador de Cristo. Olha que cara arrogante. Olha que cara soberbo. Fala, não, vocês não conhecem a Cristo, não tem problema. Vocês não conseguem imitar a Cristo? Então imite a mim. Olha só o nível de consciência que ele tinha. E para alguns que olham quem tem uma verdadeira identidade, falam, não, que cara arrogante, olha que cara soberbo. Presta atenção. Ele fala, se vocês não conhecem a Cristo, não conseguem imitar a Cristo, imite a mim, que eu sou um imitador de Cristo. Porque ele falou o seguinte, que morrer é lucro, mas o viver é Cristo. O que é o viver é Cristo? É trazer o lifestyle
que está escrito aqui, direcionado aqui para o hoje. Você precisa viver e mostrar um lifestyle. Quando fala sobre persuadir, não está falando sobre o dom da sua oratória. Quando fala sobre persuadir, está falando sobre o estilo de vida que você é. Que ele é muito mais poderoso. As pessoas não vão naquilo que você ouve. Elas não vão naquilo que elas ouvem. Mas elas vão e acreditam naquilo que elas veem. Você precisa pregar tanto que, se for necessário, você precisa usar as palavras. É tanto pelo seu lifestyle, pelo aquilo que elas enxergam e o seu exemplo vai arrastar uma multidão. Nossa, isso é poderoso. Ontem eu estava aqui em Portugal, a gente fez o primeiro evento. Para quem não sabe, eu mudei ontem de mala e cuia. Se você não deixou uma mensagem, vai lá no meu feed, deixa uma mensagem lá. Algumas pessoas perguntaram se era um tempo. Eu postei essa foto aqui, ó, no Instagram, isso aqui, ó, Thiago Rocha BR, para quem não me segue e assiste, não sabe como tá lá no Instagram. Daqui a pouco, 6h22, nós estamos presentes lá numa live sobre sabedoria, mas deixa pra lá, depois a gente fala sobre isso. Tá aqui, ó, Thiago Rocha BR. Aí eu postei essa foto aqui, ó, mala e cuia. Aqui, ó. Veio de mala e cuia. Mala, cuia, bicicleta, taco de golfe, raquete, casal de canário. Te arrastou tudo pra cá. Algumas pessoas perguntaram, e ontem, chegando ontem, já fizemos um evento, aí tinha uma mesa de 67 empresários. A gente reuniu para fazer um churrasco de negócio contar, e a quantidade de pessoas sedentas para o novo tempo. E é esse novo tempo que eu quero te convidar, e é exatamente isso que nós estamos falando sobre. Me perguntou, por que essa decisão? Porque a gente tem uma mensagem, a gente precisa levantar vários batalhões. E aqui é só uma fase para o novo tempo, e você vai ser enviado para um novo tempo, se você acreditar nisso. Então não é sobre aquilo que eu falo, mas é como eu me comprometo e me comporto. Então, uma vez que conhecemos o temor, o extremo respeito ao Cristo, procuramos persuadir os homens não através de palavras, mas através de atitudes. Então você já sabe, é extremo respeito ao Senhor. Como é o extremo respeito ao Senhor? Ele investe naquilo que é um bem mais precioso, que são pessoas. Logo, se eu entendo isso, se eu tenho respeito ao Senhor, eu preciso fazer o quê? Investir também em pessoas. Conforme eu vou persuadindo os homens, não através de palavras, mas através daquilo que eu vivo. Então a gente perguntando onde que eu estou em Portugal. Vai ter a plataforma. Próxima semana, segunda-feira, a gente já tem a chave da plataforma Portugal, plataforma internacional Portugal, e vai ser em Cascais. Aí vocês vão entender, e alguns de vocês vão ter a oportunidade de ir lá. Não vai ser aberta ao público por causa de uma série de coisas, mas para algumas pessoas vai ter a oportunidade de estar lá nesse novo tempo. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Eu vou acelerar um pouquinho a leitura, que eu não sei como, são 5h53. Não sei o que está acontecendo nesse relógio. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de alegrar-se em nós, para que tenhamos o que responder ao que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Presta atenção. Quando eu falo para você me imitar, quando Paulo falava o seguinte, ei, seja meu imitador assim como eu sou de Cristo, nós não estamos tentando me recomendar a você, falando o seguinte, ei, siga-me. Não, nós estamos fazendo o quê? Para que você possa olhar no coração. Você olhar no coração e aí começar a mudar as condutas de coração. Era isso que Paulo pregava exatamente para as pessoas. Ei, não olhe para mim, não olhe para os meus resultados, comece a olhar para aquilo que você pode gerar através de uma nova conduta, através de uma nova fase. Versículo 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservarmos o juízo, é por amor a vocês. Quer dizer, se o meu coração explodir, é por amor a Deus. E se eu me controlar, é para conservar o juízo. E é amor a vocês.
O que que é juízo? Toda vez que você vê justiça, juízo, justo, está falando exatamente sobre cumprir a vontade de Deus. É por amor a vocês. Eu vou repetir isso. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor de vocês. Se eu fosse experimentar, se eu fosse viver apenas aquilo que o Senhor me entrega, quem já teve uma experiência com o Espírito sabe exatamente aquilo que eu estou falando. Se eu me permitir apenas viver nas experiências de Cristo, eu não consigo olhar para a humanidade. Eu preciso manter o meu juízo por amor a outras pessoas. Como assim, Tiago? Eu vou te explicar. Durante um processo, deixa eu pensar como eu vou colocar isso para você entender isso e repetir ou refletir isso na sua vida. Muitas pessoas não vão querer mudar. Muitas pessoas vão continuar vivendo da mesma forma. E se você não tiver compaixão e olhar com bons olhos para essas pessoas, você não quer saber disso. Você quer apenas, presta atenção, viver experimentando aquilo que o Espírito te entrega todos os dias. Por que algumas pessoas não querem fazer as obras e querem viver apenas pela fé? Porque é muito bom. Você vive numa atmosfera apenas de relacionamento com Deus e isso é muito bom. Você é inundado de algo extraordinário. Só que o maior ativo que ele deu e quer no investimento são pessoas. Então você precisa voltar desse ponto por amor às pessoas. Se fosse apenas por Deus, eu vivia exatamente, somente experimentando isso. Mas como eu tenho amor pelo aquilo que ele tem amor, que são as pessoas, eu mantenho e conservo o meu juízo por amor às pessoas. Então eu falo o seguinte, mesmo que ela não queira, eu vou acordar às 4h59 da manhã e vou transbordar. Mesmo que ela não queira, eu vou levar a mensagem. Mesmo que ela não queira, eu vou ser humilde e começar a dar novas oportunidades. Mesmo que essa pessoa não queira, eu vou me esforçar para que ela saia desse mundo e comece a viver grandes coisas. Mesmo que ela não tenha consciência disso, eu vou semear todos os dias. Porque quem vai gerar o convencimento é o Espírito. Nossa, isso é poderoso. É por amor a vocês. 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Nossa. E ele morreu por todos para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção. A partir desse momento, quando o Espírito te convence sobre isso que eu estou te falando agora, que existe alguém que morreu por todos nós, você já não vive mais para as suas vontades, mas você vive para aquele que te chamou e morreu em primeiro lugar para que você vivesse. Você consegue entender isso? É por isso que eu te falo que o Espírito tem que convencer. Não existe entendimento cognitivo que vai te fazer acreditar nisso. O que é a fé? Presta atenção, fé é um salto sobre a razão. Ela não é cognitiva. A fé, ela não é cartesiana. Ela é um salto sobre a razão. Isso que eu estou te falando agora, lendo agora, versículo 16. Você só entende se você der um salto sobre a razão. Ela não é cognitiva. Somente se o Espírito te leva a viver isso. Presta atenção. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem e já não vivam mais para si mesmos. Nossa, isso é lindo demais. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção. Morrer é lucro e viver é Cristo. Se você entender que não é mais sobre as suas vontades, mas sobre a vontade daquele que te amou, você começa a deixar toda a arrogância, a prepotência, soberba para começar a viver. Presta atenção. Se você começa a deixar sua vida de lado, você vai entender que é apenas um instrumento dele aqui na Terra. Alguém perguntou, Magno perguntou, Tiago, é possível ser reconhecido pelo nosso Pai Cristo? Ainda tenho perdido muito tempo na vida? Todos os dias. Quando você entende exatamente isso que eu estou falando agora,
Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador e reconheço todas as obras da cruz para mim. Se você acredita nisso, só escreve: eu aceito o Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor, Salvador e meu amigo. Todos os dias você pode reconhecer isso. Eu vou ler só mais uma vez aqui para interiorizar isso. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem e já não vivam mais para si mesmo. Não importa quantos anos você tem quando você reconhecer isso. Ele morreu exatamente para hoje você entender que não é mais sobre a sua vida. E ele morreu para todos, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem e já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nossa. No grego fala segundo a carne, né? Quando fala aqui do ponto de vista humano, humano no grego fala segundo a carne, não viver segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Presta atenção. Você e eu, nós temos a oportunidade de termos uma reconciliação com Cristo. Nós temos a oportunidade, presta atenção, a ser enxertados na árvore da vida. Se isso não explodir o seu coração, hoje não sei o que vai explodir. Você recebeu uma oportunidade dessa reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Nossa. Ei, faça um favor para a sua vida. Faça a releitura do capítulo 5. Assim que acabar a live, você vai fazer a releitura do capítulo 5. Daqui a pouco, 6h22 da manhã, a gente vai lá para o meu Instagram, Thiago Rocha BR, e vai ler sobre provérbios, sobre a sabedoria. Eu comecei a fazer essa live de provérbios há 3 anos atrás. Hoje nós somos mais de 1.000 pessoas lendo todos os dias provérbios. Porque eu li um livro chamado Salomão, o Homem Mais Rico Já Existiu. Lá ele falava o seguinte: se você ler o livro de provérbios durante 2 anos, todos os dias, por exemplo, hoje é dia 22, a gente vai ler provérbios 22. Amanhã é 23, provérbios 23. Todos os dias fazendo essa leitura, 2 anos seguidos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. Se você ler durante 5 anos, você se torna milionário. E eu confesso para vocês que eu comecei a ler para me tornar milionário. Só que no meio do processo eu entendi o seguinte, que a sabedoria vale muito, mas muito mais do que o ouro e a prata. E aí nós estamos todos os dias ali entendendo sobre 22. Quem faz parte do movimento 622, coloca aí. Eu sou 622. Você que faz parte dessa sabedoria que a gente faz todas as manhãs, ela te dá vários conceitos para você viver o novo tempo. A gente está finalizando a parte de provérbios que fala sobre os drivers, sobre você instalar drivers. Nós vamos entrar na conduta dos nobres e dos sábios. Você vai aprender como se comportar nessa terra como sábio, como nobre. Tá lá, Thiago Rocha BR, te convido 6h22. Depois eu te explico lá por que 6h22, eu vou te explicar lá. Só que eu quero que você comece a entender exatamente isso que eu estou te falando. Não adianta você querer ir para uma próxima fase. Por exemplo, lá ouvir provérbios se você não entender isso que eu estou te falando. Se você não deixar o seu ego, a sua arrogância de lado e comece a viver um novo momento. É nesse novo momento que eu quero te convidar a experimentar coisas novas. E não sou eu que te convenço. Nós apenas semeamos a boa semente.
Eu vou ler novamente do 16, só mais uma vez e a gente acaba. Eu prometo que em 3 minutos a gente finaliza. A gente está no vórtice aqui para você entender. 2 Coríntios 5, versículo 16. Eu vou ler rapidamente, você absorve isso daí. No final da leitura você dá uma respirada profunda para absorver e interiorizar isso. Versículo 15, voltar um antes. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Respira fundo. Bom, te fazer um convite. A gente vai finalizar a live aqui. Você vai fazer a releitura do capítulo 5. Após a releitura do capítulo 5, você vai fazer um boot nesse novo momento. Quem não sabe que a boot é uma mentalização. Você vai criar uma imagem. Eu quero que você crie uma imagem baseada naquilo que você acabou de ler. Você vai projetar algo novo nesse novo momento e cada um vai ter um entendimento. E a gente vai se encontrar lá no 6:22. Eu quero saber o que você mentalizou. Presta atenção. Tira esse momento agora das 6 horas até as 7 horas para viver esse novo tempo. Dar uma nova oportunidade. Então a gente vai fechar aqui o 4:59. Você vai fazer a releitura do capítulo 5 de 2 Coríntios. Fez a releitura. Respirou. Faz o boot. Eu vou fazer aqui desse lado. Eu vou criar uma imagem também. Baseado naquilo que eu vou ler, eu vou fazer a releitura, exatamente aquilo que eu estou te falando, eu vou fazer a releitura, vou fazer um boot, depois que eu fizer esse boot, aí eu vou lá para o 6:22 e eu te encontro lá, fechou? Beijo grande, tamo juntos, até depois do fim. Amanhã, eu sei que nem todos vão acordar, porque alguns querem descansar no sábado, amanhã tem 4:59 da manhã, apesar de ser sábado, nós vamos estar reunidos aqui 4:59 da manhã, depois 6:22, presta atenção. É sobre desfrutar em todos os momentos. Você vai começar a contemplar. Então eu te vejo amanhã, 4:59 da manhã aqui. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Continue sendo sal e luz. Vai lá, faça a releitura, um boot. E eu te encontro 6:22 aqui, ó, nesse Instagram. Thiago Rocha BR. Anota isso daí para eu te ver lá daqui a pouco. Tamo juntos. Até depois do fim. Vai cuidar da sua vida. Valeu. Tchau, tchau.